Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Como é bom mais uma noite de quarta-feira nós estarmos reunidos como igreja, em casa, estudando a palavra do Senhor no nosso culto doméstico de estudo bíblico. Nós estamos dentro de um tema liderança exemplar em dias de crise, baseado no livro de Neemias. E nós estamos usando como base o capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 32. Então você já deva estar com o seu estudo em mãos, Bíblia aberta no capítulo 3, para nós iniciarmos esse tempo. Só vou recapitular o que nós fizemos na quarta passada, porque eu falei sobre o primeiro princípio de 4 princípios, que é o princípio da coordenação. Nós vimos no capítulo 3 de Neemias, que tem 4 princípios específicos ali, imprescindível em dias como esses de crises que nós estamos atravessando e precisamos nos autoliderar e liderar processos em nossas vidas. A gente viu que esse capítulo está dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 15 do capítulo 3, você vai aprender sobre a expressão junto a ele. Depois do versículo 16 ao versículo 31, depois dele. E o versículo 32, a expressão entre. Então nós vimos que quando a gente exerce a liderança, ou a autoliderança, primeiro, nós vamos ter que trabalhar junto com pessoas, influenciando as pessoas, inclusive de dentro das nossas casas. Segundo, a expressão depois dele, porque tem pessoas que vão cansar no processo, desistir, desanimar, e você vai ter que dar continuidade para não parar o processo de restauração. E depois, o termo no versículo 32, entre, ou seja, reconciliador, aquele que vai tapar brechas, que vai fechar brechas. A gente está falando da reconstrução dos muros, das portas no lugar, para que os inimigos não entrem, para que a gente tenha bons relacionamentos e consiga tanto nos autoliderar, como liderar os processos nesses dias de retomada da nossa vida, da nossa história. Neemias é um livro oportuno, é um livro que trata de restauração dos lares, das famílias, dos casamentos, da igreja e da sociedade como um todo. Quando você vai estudar os capítulos de Neemias, você vai ver que ele restaurou toda uma cidade, toda uma nação. Ele se torna o governo principal dessa cidade, de Jerusalém, e vai restaurar além dos muros, colocar as portas no lugar. Ele vai ser esse líder exemplar no meio de uma crise. Nós temos aprendido que é nos dias de crise que se apresentam os verdadeiros líderes desse processo. Todos nós estamos na mesma situação e vamos ter que aprender a liderar agora todas as frentes em que Deus nos permitir. Eu quero ler o versículo do capítulo 4 de Neemias, versículo 13 e 14, só para trazer um sentido daquilo que eu estou falando para você. Diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Olha a direção de Neemias. Pus o povo dividido por famílias na frente da sua casa. Ou seja, cada um de nós agora é responsável para edificar a nossa casa, restaurar muros da nossa casa, trazer de volta a paz, a segurança, colocar as portas no lugar. Portas representam relacionamentos, edificar relacionamentos, restaurar relacionamentos dentro de casa. O interessante é que Neemias vai dizer que ele colocou por famílias nos lugares mais baixos, vulneráveis. Sabe aquelas áreas vulneráveis de casa? Que sempre a gente está escorregando no mesmo ponto? Sabe, de repente você tem um problema de ira dentro de casa. E a hora que você percebe, você já gritou. A hora que você percebe, todo mundo gritou. A hora que você percebe, você já explodiu. Você já se desconectou de forma relacional, de respeitabilidade com o próximo. Então, são pontos vulneráveis. Até porque, se você perceber, quando você aumenta o tom, quem está falando com você aumenta o tom também. E daqui um pouco vocês estão num tom altíssimo
dentro de casa. Eu sempre peço para as pessoas, quando estou aconselhando, diminua um tom, diminua o volume de voz, né? Não fale asperamente, não use palavras duras, ríspidas. A palavra diz que a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia o furor. Ou seja, se você responde uma palavra dura com uma palavra branda, você diminui, né, toda a fúria do processo. Caso contrário, você vai jogar gasolina na fogueira. Vai dar mais fogo nisso, vai dar mais problema. Então, Neemias, estrategista que é como um líder exemplar, ele coloca por famílias, princípio da unidade, e ele coloca nas partes mais baixas para edificar, para fechar aquelas brechas. E olha só, o texto diz que ele coloca também com as espadas nas mãos, lanças e arcos, né? Então, significa que é uma batalha, vocês concordam comigo? É uma luta, nós estamos numa guerra espiritual. Satanás quer as brechas para poder entrar. Ele quer os pontos vulneráveis para poder atacar a família. Porque se você agora não edificar a sua casa, não edificar seu coração, não edificar a sua estrutura de família no processo, quando você voltar a funcionar normalmente, você vai estar emocionalmente comprometido, espiritualmente comprometido. E a tua família vai estar fraca no processo de retomada e você não vai ter gás. Então você precisa se preparar agora e reanimar, restaurar a tua vida, para quando liberar tudo, você estiver forte, equilibrado, para você enfrentar a retomada, a restauração de todas as coisas. Então, Neemias capítulo 3, juntamente com esse versículo que nós lemos, vai nos ensinar sobre a proposta e os princípios de sucesso para a gente poder reedificar os muros e ter uma retomada saudável. A gente aprendeu sobre o princípio da coordenação, quarta passada. Hoje é o segundo princípio, o princípio da cooperação. Nós vamos falar sobre esse princípio agora como estratégia. Você lembra que tinha 8 portas a serem restauradas e 38 grupos, ou seja, agora são dias de cada um de nós, cada família que nos acompanha agora, né, com os estudos de edificar a sua casa, no seu modo, fortalecer os seus vínculos relacionais, para que a gente se restabeleça como igreja, num todo, quando a gente puder voltar a congregar, a gente então esteja todo mobilizado para esse trabalho. Nós aprendemos que Neemias nos ensina sobre mobilização para o trabalho. Não são dias de cruzar os braços e de ficar esperando as coisas acontecerem. Não são dias de você entregar os pontos. Não são dias de você desistir, mesmo no meio dos escombros, no meio da destruição, no meio da ruína. São dias de levantar, erguer a cabeça e enxergar um plano futuro. Lembra que o líder é aquele que motiva as pessoas. É aquele que enxerga o que ninguém está enxergando. Ele tem uma visão como um quadro pintado do futuro dele. Ele olha para essa visão e ele leva as pessoas a olharem por essa lente. Ele não se exima de olhar as dificuldades, ele não se limita de deixar de olhar a realidade. Lembra do primeiro princípio? O princípio da realidade, do primeiro estudo? Então ele tem um princípio da realidade, da identificação. Mas agora ele não se limita a isso, ele olha além. Então a gente vai ver que Neemias é esse exímio administrador. Além de usar coordenação, ele vai ensinar sobre cooperação. Ele conhecia bem a arte de motivar e mobilizar pessoas. Agora, você que me ouve, que me acompanha, é o momento de você exercer a tua liderança. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos que você tem de relacionamento, seja no seu ministério e igreja. Você agora vai ter que administrar muito bem através da motivação e da mobilização. Todo líder, ele é influenciador. Você vai ter que motivar as pessoas a saírem das ruínas, a saírem do estado de desânimo, de calamidade que elas se encontram, de estagnação. E você vai ter que mobilizá-las. Você sabia que para tudo no mundo precisa de liderança? Todas as grandes corporações, as instituições, todas as igrejas, as famílias, né? Deus estabeleceu o princípio da ordem através da liderança, né? Ele respeita o princípio da autoridade, o princípio da liderança. É assim, de forma organizada, de forma administrativamente falando,
todo organizado que nós vamos conseguir motivar e mobilizar as pessoas. Lembra quando Jesus vai multiplicar pães e peixes? Antes ele vai dizer assim, antes de vocês distribuírem, separem em grupos de 50, em grupos de 10, assentados na grama verde, para que possa os discípulos andar no meio do povo e compartilhar. Porque se não tiver organização, você não consegue mostrar para o pessoal que tem como sair dessa. Né? Você só olhando a bagunça, você não vai motivar ninguém. Você tentar recomeçar sem se organizar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o verdadeiro líder é aquele que motiva as pessoas a abraçar um projeto. E qual projeto a gente tem que abraçar agora? Restauração, retomada de vida, pós-Covid-19, pós-pandemia, pós-paradeiro, pós-desemprego, pós-crise familiar, pós-igreja fechada para culto presencial, comércio fechado, pessoas perdendo o trabalho. Você então agora é esse exímio administrador. É você que vai precisar motivar e mobilizar as pessoas a abraçar um projeto de retomada, olhando agora sempre para um futuro. Eu sempre digo, não olha o que você perdeu, olha o que você tem para conquistar. Tem muitas coisas que a gente pode conquistar daqui para frente. E olha só, rapidamente, então, o que nós vamos estudar de forma introdutória, só para você depois se debruçar aí com a sua família. 5 princípios importantes aqui. Primeiro, não deixe ninguém de fora. É importante agora você se atentar às pessoas ao seu redor. Os menos favorecidos, os injustiçados, os desanimados, os descrentes, aqueles que são débeis na fé. Paulo vai falar sobre 4 grupos. Um deles é os débeis na fé. Quem são os débeis na fé? Aqueles que têm uma fé limitada, pouca fé, que são tímidos na fé. Não é todo mundo que tem coragem e fé como você tem. Não é todo mundo que tem essa garra e essa gana que você tem. Tem gente que convive com você na sua casa que não tem a mesma fé que você tem. Fé é uma musculatura que tem que ser exercitada. Quanto mais você exercita a fé no meio da crise, mais ela cresce. E tem gente que está atrofiando na fé. Então você, como um líder que me acompanha, seja você um jovem, seja você uma criança, um adolescente, seja você papai, mamãe, irmãos dentro de casa, você é irmão mais velho, você tem que ser um líder do seu irmão mais novo, você, os pais, líderes dentro de casa para os filhos, nós liderarmos na empresa onde trabalhamos, no grupo de amigos, no nosso ministério, você vai ter agora que fazer com que as pessoas se incluam nesse processo. Elas se sintam parte, para ninguém ficar para trás. Né? O interessante agora é que você vai ver no grupo que tinha sacerdotes, levitas, chefes de famílias, farmacêuticos, mercadores, perfumistas, empregados lá do templo, tinha as mulheres, tinha as crianças, ou seja, agora, através da cooperação, todo mundo vai ter que se envolver nesse processo. Nós aprendemos na aula passada, cada um tem uma parte para fazer. E aí, fez a sua parte durante a semana, depois que nós estudamos, já colocou em prática, é importante que você ouve, você também praticar. Então, o líder é aquele que vê o potencial de cada pessoa e o encoraja a acreditar em si mesmo. Tem muita gente desacreditada em si mesmo. O líder olha para a pessoa e encoraja ela a acreditar nela mesma. Diz para ela, você vai conseguir, você consegue lidar com isso, você consegue sair dessa. Outra questão, o líder que delega pode levar as pessoas a níveis mais altos. Então agora é momento de você incentivar as pessoas e dar oportunidades para elas. Eu quero dar uma palavra específica a você que não está em grupo de risco. Jovens, você jovem, olha para mim, você que me acompanha agora no culto familiar. Você sabia que todos os dias aqui na igreja nós temos trabalhos voluntários? Nós servimos pessoas, nós distribuímos alimentos, confeccionamos cestas básicas, separamos alimentos que chegam, verduras, legumes e frutas, roupas, medicamentos, limpezas e faxinas aqui na igreja, nos compartimentos. Nós temos trabalhos, além da área de assistente social, trabalhos na área de visitas, trabalho na área de jovens que precisam de ajuda. E de repente você está todo ocioso em casa. E você pode agora, através desse voluntariado, você despertar paixão por vidas, despertar o teu chamado e você vir aqui servir. Tem muita coisa que pode ser feita, você não está no grupo de risco,
venha nos ajudar. Seja um líder exemplar nesse tempo para influenciar outros líderes. Você quer ver algo que você pode mobilizar? Sabe o seu grupo da escola? De amigos da faculdade? O grupo que você tem de lista de transmissão, de WhatsApp ou qualquer outro que você usa aí, de repente você pode mobilizar como líder seus amigos. Nós estamos precisando de materiais de higiene pessoal. Água sanitária, álcool em gel, sabão em pedra. Nós estamos precisando de outros produtos desinfetantes. Então você pode mobilizar o seu grupo aí como líder exemplar, dizendo, você pode ajudar alguém, você pode fazer alguma coisa por alguém, você pode se levantar aí e você tem um outro amigo que pode ajudar com alguma doação. Olha só que importante, é cooperação. Então, o líder, ele, em primeiro lugar, é aquele que não deixa ninguém de fora, ele é inclusivo. Né? Ele delega para as pessoas para despertar o potencial chamado deles. Segundo, o líder precisa ser exemplo e dar exemplo. Parte do exemplo. Nós arrastamos muito mais pelo exemplo. Alguém disse assim, pregue o evangelho com a sua vida. E se for preciso, use palavras. Em último caso. Então não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Não é o que a gente prega, é o que a gente vive. Isso aqui faz a diferença. Exemplos, alguém já disse, arrasta multidões. Eu gosto de um texto, é o meu lema de vida, tá bom? É o que sustenta a nossa ONG, nosso braço social aqui há muitos anos, há mais de 14 anos. Atos, capítulo 1, versículo 1. Prólogo, escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e depois a ensinar. Primeiro Jesus fez, depois ensinou. Se o próprio Jesus fez primeiro para depois ensinar, quem somos nós para querer ensinar sem fazer? Então, líder só influencia as pessoas quando ele é um líder servo, quando o primeiro ele faz, quando o primeiro dá cara para bater, quando o primeiro ele arregaça as mangas. A partir daí, você vai ver o resultado. O versículo 1 do capítulo 3, que nós estamos estudando, diz assim, então, Neemias capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Sabe qual foi o primeiro grupo que começou a trabalhar? Sacerdotes e sumos sacerdotes. É os que lideravam. Primeiro eles edificaram a porta das ovelhas. Primeiro você precisa fazer. O líder sempre sai na frente. Ele sempre faz primeiro. Ele sempre puxa a fila. Ele aponta um caminho, ele mostra uma visão. Não da onde só nós estamos e o que está acontecendo, mas aonde nós vamos chegar. Você precisa fazer isso na sua casa. Reunir os teus filhos aí e falar, hoje nós estamos aqui, mas nós queremos chegar lá. Hoje a situação é essa, é complicada, mas nós vamos sair e nós vamos chegar lá. Aqui na igreja, na sociedade, você na sua empresa, faça isso com seus funcionários. Faça isso com os seus sócios. Faça isso com o seu pessoal agora, é importantíssimo. Né? Segunda questão que nós aprendemos terceira questão que nós aprendemos dentro desse processo todo. A posição de liderança não nos isenta do trabalho, né? Depende de nós. O líder exemplar é o líder servo. É aquele primeiro que ele pega a bacia, a toalha e lava o pé dos seus discípulos. Ei, Deus te chamou para lavar os pés do outro. Deus te chamou para servir o outro. Até porque todos os dons que você tem não é para uso próprio. É para edificação do corpo e da igreja e do próximo, aonde você está na sociedade. É para você servir o outro com um dom, com um talento, com habilidade. Sabe tudo que você tem nas tuas mãos? Não é para você. Não é só para você. Você tem que usufruir daquilo, você pode, você tem direito, digno é o obreiro do seu salário, porque você chega nas suas mãos, é digno, mas é para compartilhar. Esse é o papel do verdadeiro líder. João capítulo 13, bacia e toalha. Pedro vai dizer, não, Senhor, eu não sou digno, o Senhor que é digno de ser lavado os seus pés. É necessário que assim aconteça. Vocês querem ser felizes? Siga o meu modelo, siga o meu exemplo. Eu estou fazendo isso? Façam também. Irmãos, nesses dias, o que a sociedade mais precisa, o que a sua família mais precisa, o que a sua empresa mais precisa, o que a igreja mais precisa, é que você se torne um líder servo.
líder modelo, líder exemplar, que puxa essa fila, né? Então, o líder precisa estar na frente. Ele não pode querer que os outros abracem a obra sem ele estar na frente. Ele não pode ter privilégios, querer ter privilégios sem ter responsabilidades. É porque privilégio e responsabilidade tem que andar junto. Um equilíbrio, uma equidade. O líder é aquele que se identifica com o povo, com a crise do povo, com a limitação do povo, com a dificuldade do povo, que está no meio do povo, que é exemplo de trabalho e servidão para o povo. Então os sacerdotes, eles tomaram a dianteira. Então liderar sem servir é o maior problema dessa geração, é a maior crise. O líder também é aquele que vive acima da média, da mediocridade, né? Ele, primeiro, ele olha o todo e ele enxerga o que ninguém está enxergando, faz o que ninguém está fazendo e chega onde ninguém está chegando também. Essa é a ideia do líder. Outra verdade sobre o líder que nós precisamos aprender, né, é que ele incluiu a todos. Ele incluiu os regentes, por exemplo, você vai ver no versículo de número 9 comigo, junto estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Você vai ver o versículo de número 12, ao lado dele reparou Salum, filho de Haloés, maioral de outra meia parte de Jerusalém. Olha só, eles tinham cargos importantes. Ele colocou, por exemplo, os ourives, né? Versículo de número 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Aharias, um dos ourives. Os ourives podiam ter dado a seguinte desculpa: as nossas mãos são delicadas, são finas, a gente mexe com peças finas. Não, mas eles pegaram em pedra bruta, né? Então não tem desculpa para não servir. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não tenho habilidade. Não, cada um tem uma habilidade. Cada um pode fazer um pouquinho agora. Cada um pode cooperar com um pouquinho. Esse é o momento de solidariedade, irmãos. De cada um fazer alguma coisinha. Você pode ter alguma coisinha para abençoar a vida de alguém. Um outro grupo que ele deixou de fora foi as mulheres e as crianças. Olha que importante. O papel de cada um, né? Versículo 12. Ao lado dele, Salum, Herodes, maioral. Então as mulheres estavam inseridas no contexto. Depois também ele vai envolver as pessoas de fora. Olha como é importante você ser um líder. Às vezes você fica só limitado à sua família, à igreja, ao seu ministério. E Neemias nos ensina que você tem que influenciar os de fora. Versículo 5. Repararam os teconitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Então ele foi para influenciar os de fora também. Não são todos que vão abraçar a nossa causa, mas você tem amigos. Você tem que usar a sua influência com os de fora para abençoar o reino de Deus, né? A gente usa a nossa influência para tantas coisas. Quando é para tratar o assunto do reino de Deus, a gente fala: não vou misturar a religião com isso. Não, Deus te deu uma influência no seu trabalho. Deus deu uma influência com a sua empresa, na sociedade onde você está, para você usar essa influência e trazer isso para o reino de Deus, para cooperar para o crescimento do reino de Deus. As pessoas estão propícias a ajudar, sabia? Elas só querem um líder responsável, que abraçou a causa, que coopera, que sabe o que está fazendo, aonde está e aonde quer chegar. E em quinto, para nós terminarmos, nunca espere unanimidade na retomada. Você sempre vai ter oposição. Os que vão falar mal de você, os que vão te julgar ou criticar, os que vão fechar a porta para você. Não queira agradar todo mundo. Não queira que todo mundo concorde com você. Seja maduro. De repente, dentro da sua casa, você vai ter alguém que discorde de você, que pensa diferente, respeita. Aprenda com as contrariedades. Ser contrariado é a coisa mais comum da face da terra. Você tem que ser maduro para ser contrariado no que você está fazendo se você quer liderar. Senão você não pode liderar, né? Porque liderança não pode estar na mão de pessoas imaturas. Pior do que uma liderança, de não ter uma liderança, a ausência de uma liderança, é colocar alguém imaturo num cargo de liderança. Vai sofrer ele, vai sofrer quem é liderado por ele, porque não tem, né, estrutura emocional para lidar com os nãos, com a contrariedade. Então Neemias não permitiu que a rejeição das pessoas tirasse o entusiasmo e o otimismo dele. De repente você está aí parado porque as pessoas te disseram não, te rejeitaram a sua liderança. Qual que é o problema? Aprenda a lidar com as oposições. Lembra que as oposições estão dentro de nós, dentro de casa, dentro da igreja, dentro das estruturas onde nós estamos. É comum.
Nós não podemos permitir que a omissão ou a ausência de alguns nos tirem a alegria da presença de outros. Você percebeu que a gente valoriza mais a omissão das pessoas, mais a ausência das pessoas do que a presença de quem está com a gente no momento? Eu sempre uso aqui na igreja um princípio: não conta com quantos, mas com quem está do seu lado. Não é a quantidade, é a qualidade de pessoas que abraçaram a sua causa, a causa de Cristo e a visão. Não desvie os olhos, não tire o teu foco da restauração, da retomada. Devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecermos com aqueles que estão de braços cruzados. Sempre vai ter os de braços cruzados. Que não seja você, que não seja eu. Nós queremos ser líderes exemplares em dia de crise. Segundo princípio, princípio da cooperação. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude. Próxima semana a gente vai falar sobre aprovação e depois comunicação. Lembrando que o estudo indutivo está aí no final, na mensagem para você acompanhar agora com a sua família. Tem perguntinhas muito legais e básicas para despertar na gente o interesse desse princípio de cooperação. Deus abençoe.